Bom dia, meus amores. Nós vamos dar início à nossa aula de História de hoje e o conteúdo está no nosso módulo 2, na página 62. Nós vamos falar sobre as cidades nos tempos do ouro. Bem, algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial influenciaram o desenvolvimento de cidades no interior do território brasileiro. A mineração, por exemplo, contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos e para a ampliação dos caminhos que levavam ao interior do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Quando ele diz o período colonial, era o período em que o Brasil ele era dominado, explorado por Portugal, pela coroa portuguesa. Então, nesse período, a mineração contribuiu muito para a fundação de várias cidades e de vários caminhos que levavam ao interior do Brasil. A atividade mineradora teve início no final do século XVII, quando foi encontrado ouro na região onde nos dias atuais fica o estado de Minas Gerais. Então olha que interessante, Onde fica hoje nosso estado de Minas Gerais, nesse tempo foi encontrado ouro nessa região. E aí ao longo do século XVIII, diversas minas foram descobertas e muitas pessoas migraram para a região na esperança de enriquecer com a extração do ouro. Eu gostaria que você destacasse essa frase comigo, ela é importante. Você vai destacar essa frase aqui, Muitas pessoas migraram para a região na esperança de enriquecer com a extração do ouro. Então, foi assim que as cidades começaram a crescer, porque pessoas, vinham de outros lugares para o interior do Brasil em busca desse ouro, na esperança de enriquecer. Nessa época, a mineração tornou-se uma importante atividade econômica no Brasil. Então, nós temos aqui, imagens de pessoas, indo em busca dessa atividade econômica, em busca desse ouro. E assim as cidades, os centros urbanos no Brasil foram crescendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura colonial. A arquitetura no tempo em que o Brasil era colônia de Portugal. A riqueza gerada pela extração do ouro teve influência na arquitetura das cidades mineiras. Olha, você pode observar nessa construção aqui que existe características, de muito luxo, de muita riqueza. Naquela época, os casarões, eles eram construídos sobre um padrão de riqueza, um padrão de luxo. Então aqui a gente pode observar 2 andares, várias janelas e uma arquitetura característica de um tempo de muitas riquezas. As igrejas naquela época, só para vocês terem uma ideia, tinham seus altares revestidos de ouros e as suas fachadas com ricos detalhes em pedra. Por quê? Porque o ouro era muito presente no tempo colonial. Entendido? Então, era muito comum a gente ver naquele tempo a arquitetura colonial com bastante padrão de riqueza. Porém, essa arquitetura, ela era vista para as classes mais nobres, Não era a classe baixa, não eram os trabalhadores, não era a maioria da população. Eram as pessoas que tinham as melhores condições, ok? Bem, agora na página 263, nós vamos responder a questão 1. Observe a imagem a seguir. Então, olha, a imagem é essa aqui.
Observa comigo. A letra A está perguntando assim: o que essa fotografia retrata? Vamos observar novamente, né? É possível perceber que essa fotografia mostra o interior de uma igreja que fica aqui, ó, na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. E essa igreja, ela possui um altar todo revestido em ouro. Então aqui, ó, se a gente observar... Opa, desculpa, tinha vendo que bateu na câmera aqui sem querer. Se a gente observar aqui, ó, a imagem, a gente vai ver, né, o altar da igreja todo revestido de ouro. Então é isso que a imagem está retratando, ok? Letra B. Qual atividade econômica do período colonial está relacionada com essa imagem? Essa é fácil, né? Se a gente tem aqui uma imagem que mostra um altar todo revestido de ouro, que atividade econômica está relacionada com essa imagem? A extração do ouro, ok? Letra C. Como essa atividade econômica influenciou a fundação e o desenvolvimento de cidades? Foi o que eu estava falando na página anterior. Olha, o descobrimento de ouro na região onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais, quando o ouro começou a ser descoberto naquela região que hoje é Minas Gerais, isso estimulou muitas pessoas a se mudarem para lá. E por que essas pessoas começaram a se mudar para lá? Porque elas também iam em busca de enriquecimento. Elas queriam riqueza. E aí elas começaram a mudar para essa região, né? E isso contribuiu para a formação de diversas cidades. O número de pessoas que começou a vir para o interior do Brasil em busca de enriquecimento, né, por conta da descoberta do ouro, né, nas minas, fez com que as cidades começassem a se desenvolver, a se formar, ok? Então, como que essa atividade influenciou a fundação e o desenvolvimento das cidades? Exatamente como eu falei, as pessoas começaram a ir em busca de enriquecimento e fizeram com que as cidades se desenvolvessem, se formassem, ok? Página 264 agora. O cotidiano nas cidades mineiras. Como era o dia a dia nas cidades mineiras? É isso que nós vamos ver agora. Vamos conhecer como era o dia a dia dos moradores de uma cidade mineira no período colonial? Observe a ilustração e as informações a seguir. Então me acompanhe aqui, ó. A maioria da população vivia de maneira precária em residências simples feitas de pau a pique. Atenção, a maioria da população vivia de maneira precária. Você sabe o que significa precária? Precária significa em más condições, condições ruins, sem qualidade. Então, a maioria das pessoas viviam assim, em condições de vida ruins, né, em casas simples, feitas de pau a pique. Aqui embaixo, ó, é possível você ver o que significa pau a pique. É uma técnica de construção que utiliza varas de madeira entrelaçadas, revestidas com barro. Então, uma casa feita de pau a pique, ela é toda feita de varas de madeira e essas varas são todas entrelaçadas e aí eles colocam barro por cima. Entendido? Então, são casas muito simples e a maioria da população vivia assim. Enquanto isso, as pessoas com mais posses, com mais dinheiro, viviam em melhores condições, em casarões de pedra ou alvenaria. Olha o contraste, né?
Olha só a diferença social. A maioria vivendo em uma situação precária, enquanto as pessoas que tinham mais posses viviam em casarões, né? Desigualdade social sempre existiu. Bem, para garantir seu alimento, algumas famílias possuíam pequenas plantações no quintal de suas casas. Então eles cultivavam para o seu próprio consumo, para se alimentar. Opa, pera um pouquinho. Aqui, ó. Aqui diz que a água utilizada pelos moradores era retirada de rios, poços ou chafarizes. Então não tinha água tratada, não tinha água encanada. Na próxima página a gente continua vendo como que era o dia a dia deles. Olha, as minas, que eram os lugares de onde o ouro era extraído, geralmente ficavam próximos aos centros urbanos. E é exatamente por isso que os centros urbanos começaram a crescer, a se desenvolver, porque as minas ficavam próximos a esses centros. Então as pessoas vinham para cá em busca dessas minas, né, com desejo de enriquecerem, e aí os centros começavam a crescer, os centros urbanos, as cidades começavam a crescer. As igrejas eram as construções mais importantes da cidade e onde muitos moradores se reuniam para realizar celebrações religiosas. Naquele tempo, a igreja era um local sagrado. As pessoas consideravam essas construções as mais importantes da cidade. E era por isso, né, que muito desse ouro era destinado para as igrejas, para que ela fosse revestida, para que os altares fossem, né, ornamentados. O ouro era muito utilizado nas construções de igrejas. E aqui, para finalizar, nós vamos falar sobre a casa de fundição, que era o local onde os funcionários portugueses coletavam os impostos e controlavam a extração do ouro na região das minas. Sabe o que acontecia aqui nessas casas de fundição? Essas casas de fundição, elas eram casas que foram criadas pela coroa portuguesa, né, a mando do rei de Portugal. E o objetivo dessas casas era fiscalizar o ouro que era encontrado nas minas. Essas casas cobravam impostos aos donos de minas pelo ouro que eles encontravam. Então era assim, os mineradores, né, que eram os donos das minas, eles trabalhavam. E aí todo o ouro que eles encontravam era levado aqui, ó, para essa casa de fundição. Quando o ouro chegava aqui, esse ouro ele era transformado em barras, ele era fundido, por isso que o nome da casa é casa de fundição. O ouro ele era fundido. O que significa isso? Ele era todo transformado em barras de ouro. E aí, durante esse processo, uma parte desse ouro ficava nessa casa e o restante era devolvido ao proprietário. E essa parte que ficava na casa era exatamente o imposto que era coletado pelos funcionários portugueses para a coroa portuguesa. Então o rei de Portugal ficava sempre com uma parte de todo o ouro que era coletado nas minas. Ele ficava com essa parte como imposto cobrado para que os mineradores continuassem, né, explorando as minas. Bem, vamos agora aqui para o finalzinho, ó, aonde fala sobre as câmaras municipais, que eram o centro administrativo da cidade, né, como se fosse o local, né, onde os governantes da época administravam a cidade, que era o centro administrativo da cidade.
E aqui, para finalizar, os carros de boi, né, eram um dos principais meios de transporte de mercadorias na região das cidades mineiras. E era assim que muito desse ouro era transportado, através de carros de boi. Vamos para a próxima página? Agora nós vamos falar um pouquinho da influência indígena em nossa cultura. Muitos aspectos do modo de vida indígena passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas que viviam na colônia. Observe, muito antes de os colonizadores chegarem, os indígenas já produziam peças de cerâmica. Aqui nós temos um exemplo, né, de um vaso e de uma bacia, né, de dois objetos feitos de cerâmica. Os índios produziam essas peças muito antes dos portugueses chegarem aqui. Esses objetos costumavam ser utilizados para armazenar alimentos e eram parte fundamental do cotidiano doméstico na colônia. Além disso, diversos alimentos consumidos pelos indígenas, como o milho e a mandioca, também passaram a fazer parte da alimentação dos colonos. Desculpa. Bem, outro costume muito interessante que eu quero chamar a atenção de vocês para isso, era o costume de tomar banho diariamente. Vocês sabiam que os portugueses não tinham o costume de tomar banho diariamente? É verdade. Olha, o costume de tomar banho diariamente não era comum entre os portugueses, ou seja, eles não costumavam tomar banho todos os dias. Esse era um costume entre os indígenas. E com o tempo, a sociedade colonial foi adquirindo esse costume. Que coisa, não? Os portugueses passaram a tomar banho diariamente graças aos indígenas, porque esse era um costume dos índios. A rede era utilizada para dormir e para repousar. Costume de origem indígena. Feita de tecido e com estampas típicas dos povos nativos, as redes estavam presentes em grande parte das residências e estão até hoje, né? Quantas famílias, quantas pessoas têm em suas casas uma rede, né? Algo que veio, né, através da cultura indígena, algo que veio através de um hábito indígena e permanece até hoje. Página 267. Observe a imagem a seguir e faça as atividades. Nós temos aqui, essa imagem que temos destacado letra A, letra B e letra C. E se trata da vila na entrada da Barra, na região de Salvador, Bahia, em cerca de 1775. Então aqui, tá a imagem toda. E aí aqui temos a imagem ampliada de cada uma dessas partes aqui. Letra A. Associe as letras com as funções de cada parte da vila. Residências dos moradores da vila. Nós vimos, né, que a maioria dos moradores habitavam em residências simples. Então nós temos aqui, as residências dos moradores da vila. Então isso aqui está representado pela letra C, ok? Local de celebração de cerimônias religiosas. Aqui, nas igrejas, certo? Aqui era o local de celebração de cerimônias religiosas. Então está representado pela letra A. E por fim, edificação fortificada para a proteção da vila. Isso era o forte, que era criado para que as pessoas pudessem ficar observando a aproximação de possíveis inimigos e aí poder então preparar um contra-ataque.
Esse era então a edificação fortificada para a proteção da vila, que está representada pela letra B. A letra B e a letra C, atenção, letra B e letra C, deverão ser respondidas no caderno de história, ok? A igreja era considerada uma construção importante das vilas e cidades coloniais. Nós vimos isso, né, na nossa explicação. Exatamente aqui, ó. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Ó. As igrejas eram as construções mais importantes da cidade, onde muitos moradores se reuniam para realizar as celebrações religiosas. Então lá, né, na página 267 está perguntando: a igreja era considerada uma construção importante das vilas e cidades coloniais? O que você vai responder? Que sim, né? E aí, utilize a imagem para justificar a sua resposta. Por que a igreja era considerada uma construção importante? Você pode utilizar a resposta daqui, ó. Porque era lá que muitos moradores se reuniam para realizar celebrações religiosas. Ok? Letra D. Não, letra C. Por que muitas cidades coloniais construíam fortes? Tia Verônica deu aqui uma introdução sobre isso, né? Eles construíam esses fortes exatamente para que eles pudessem ficar observando a possível chegada de um inimigo. Então, daqui de dentro do forte ficavam pessoas, né, só observando, o tempo todo vigiando. Se porventura alguém tentasse atacar, alguém tentasse invadir, alguém tentasse entrar, eles contra-atacavam. Essa era a função do forte, era para isso que o forte era criado, ok? Mas você também pode estar pesquisando acerca disso e estar colocando, né, ainda mais informações sobre esses fortes. Então é isso, pessoal. A nossa aula de história termina aqui. Daqui a pouquinho estará sendo colocado aqui o gabarito para você poder conferir as suas respostas, ok? Um beijão para você.